fazendo. E eu tenho certeza que Deus também será engrandecido e glorificado nesse momento. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor e bem dizer a Ti. Pedir ao Senhor nesta noite, ó Deus, que assim como tem usado a Tua filha nesse tempo, que o Senhor abençoe e que dos seus lábios venham sair, ó Deus, palavras vindas do seu coração. Pai amado, que o propósito de estarmos aqui não é outro a não ser glorificar e exaltar o Senhor. Deus amado, que a Tua filha possa, Deus amado, ser canal para abençoar os 4 cantos dessa terra. Deus, como o Senhor já havia profetizado através de homens e mulheres deste lugar, que através dessa igreja os 4 cantos da terra ouviriam a Tua palavra. Deus amado, nós queremos hoje é o início daquilo que está se cumprindo, meu Deus amado. Em nome de Jesus, nós louvamos e Te agradecemos. Amém. Boa noite, igreja. Pode sentar. Bom, mais uma vez é uma alegria muito grande para mim estar com vocês, podendo pregar o Evangelho de Cristo. E hoje é uma noite muito especial para mim, como o pastor falou, são promessas que a gente está vendo se cumprir de maneiras inacreditáveis, que só o Senhor pode fazer. E hoje é um culto de oração, então vamos orar e agradecer a Deus para que a palavra seja ministrada. Deus amado, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor Deus, para Te adorar, para bem dizer o Seu nome. Cremos, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus real, é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus que existe e faz milagres, Deus. Deus amado, em nome de Jesus, eu não sei o que essas pessoas vieram buscar aqui nessa noite, nesse culto de oração, mas uma coisa eu sei, o Senhor existe e o Senhor faz milagres. O Senhor existe e o Senhor faz milagres, Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Muito obrigado. É o que eu te oro, te peço e te agradeço. Amém. Como eu falei, eu não sei o que vocês vieram buscar aqui nessa noite. Talvez vocês tenham vindo aqui para pedir uma porta de emprego, uma cura de uma enfermidade, ou qualquer tipo de vício que vocês pudessem ser libertos, a restauração da sua sexualidade. Eu não sei o que vocês vieram buscar nessa noite, mas eu posso garantir, o impossível o Senhor faz. Eu sou prova disso. O impossível Ele faz. E Ele vai fazer um milagre na vida de vocês. Não só hoje, mas amanhã e depois, porque aquilo que Ele falou que ia se cumprir, vai se cumprir. Então não tenha medo, porque o Senhor é com vocês. Não temos, porque Ele diz, eu sou contigo. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Pastor. Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo nome, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei os céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você se humilhar, se você se converter dos seus maus caminhos, o Senhor Ele vai ouvir a tua oração e sarará a sua terra. Esse culto de oração todas as terças-feiras aqui não existe à toa. É um culto específico para a gente orar, para a gente pedir, para a gente falar com o Senhor, para entregar as nossas petições, porque o Senhor diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Então a gente tem que pedir, a gente pode pedir. Mas tem uma coisa que nos atrapalha: a incredulidade. Existe uma coisa que nos atrapalha: a incredulidade. Às vezes nós vemos acontecer na vida de tantas pessoas aquilo que a gente pede todos os dias para a nossa vida, mas não acontece. A gente pede todos os dias, mas ainda assim não acontece. E a Bíblia diz que se a gente não tem fé, se a gente não crê, não tem como ter milagres. Em Mateus, capítulo 13, por favor, Mateus, pode acompanhar ali que eu coloquei.
Mateus capítulo 13, versículo 54. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem a esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Só nesse trecho de Mateus eu gostaria de falar duas coisas para vocês. Primeiro, pela sua incredulidade, talvez Deus não esteja fazendo algo na sua vida. E segundo, se você é profeta na sua casa e as pessoas não têm te dado valor, o Espírito Santo de Deus te levanta nessa hora como um profeta do Senhor, e as coisas vão acontecer. Você vai começar a profetizar, e você vai começar a crer que o Senhor existe, que o Senhor existe, e Ele faz milagres, e Ele te levantou como profeta, mesmo você sendo menor na sua casa, mesmo as pessoas não dando nada por você, mesmo ninguém acreditando em você, mas o Senhor te levantou como profeta, e não vai, para você não servirá, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade dele. As pessoas vão começar a acreditar, as pessoas vão começar a crer, porque foi o Senhor que levantou, foi o Senhor que levantou, foi o Senhor que levantou você, para você milagres. Não sejam incrédulos. Deus, Ele existe. Deus, Ele existe. Semana passada eu passei uma semana bem difícil por causa disso tudo. Então foi bem confuso. E eu comecei a perguntar: Senhor, o Senhor existe mesmo, né? O Senhor existe de verdade. E a gente foi fazer um passeio na cachoeira e Deus começou a se revelar a mim em muitas formas. Deus se revelou a mim na natureza, nas nuvens, e aquele som da cachoeira e aquela gruta. E eu comecei a olhar para as minhas mãos. E quando eu olhei para as minhas mãos, eu falei: Senhor, o Senhor existe. Porque é impossível não existir. Não é possível que eu seja do acaso, criado no meio do nada. Não é possível que esse mundo inteiro foi criado por quem? Pela teoria do Big Bang? Deus, Ele existe. Ele criou você para uma missão. Ele chamou você como profeta. Talvez você seja menor na sua casa, mas o Senhor quer que você faça coisas maravilhosas no nome dEle. Maravilhosas no nome dEle. Em Marcos, capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim: e não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Gente, Deus é realmente muito maravilhoso. E essa passagem aqui é linda demais. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Gente, se isso não é milagre, impor as mãos em alguns doentes e curá-los. Porque mesmo que você não creia que Ele existe, o Espírito Santo de Deus está passando por aqui e tocando em alguns doentes, as pessoas sairão curadas. Não é por causa da sua incredulidade que Ele vai deixar de fazer, porque Ele é Deus e Ele faz. Ele é fiel, mesmo quando a gente é infiel. Ele permanece fiel. Se nós não cremos, somos incrédulos. Existe uma coisa que muda isso, e é a fé. A fé é acreditar naquilo que nós não vemos. É acreditar no impossível. Por muito tempo, eu ouvi, durante anos e anos, que um dia eu iria para fora do país. Eu ouvi, durante muitos anos. Eu ainda não saí do país, mas alguém me encontrou aqui. E alguma coisa aqui, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, pessoas serão alcançadas, transformadas. Não por minha causa, mas porque o Espírito Santo Ele faz. E a gente não pode se calar naquilo que Ele faz. Deus, Ele existe. Ele faz milagres. E Ele está aqui nessa noite para poder fazer um milagre em você. E um milagre através de você, pela sua fé. Pela sua fé. Basta você crer.
Deus vai fazer. Em Lucas 18, versículo 1 a 8, diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando: Faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, o juiz se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus faz uma parábola aqui a respeito de um juiz. E tinha uma viúva que sempre ia até ele. Ele dizendo: Não, eu não vou ceder ao seu pedido, eu não vou, não e não. Até que lá, tanto que fala que no texto, tanto aborreceu que ele cedeu. E ele falou: Não quero mais ela me importunando, eu vou fazer o que ela está me pedindo, porque ela pede insistentemente. Queridos, o segredo é a persistência. O segredo é a persistência. Eu não sei por quanto tempo você está lutando pelo que você veio pedir aqui. De repente você está desempregado há uma semana e está pedindo, mas tem alguns que estão desempregados há 1 ano, há 2 anos e continuam pedindo. O segredo é esperar, o segredo é perseverar, sempre e sempre e sempre, porque o Senhor Deus, Ele existe, e aquilo que você está pedindo, Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer na sua vida. Deus, Ele faz. Não para a mão de estar aqui. Você não está aqui nessa noite porque o culto está sendo filmado. Você está aqui nessa noite para adorar e agradecer o Rei. Você está aqui nessa noite para cultuar aquele que existe, aquele que é digno de honra e de glória. O meu processo de libertação demorou 6 anos, mas insistentemente eu falava com Deus: Deus, fala comigo, me transforma, me cura, me liberta. Deus, eu não aguento mais. Fala comigo, Senhor. Faz aquilo que o Senhor me prometeu. Hoje, quando eu cheguei aqui, Eliette me falou: a promessa é de quem? Eu falei: de Deus. Se é Ele que prometeu, é Ele quem vai cumprir. A gente não precisa se preocupar. Eu sei que passam anos e anos. Talvez você esteja orando para o seu marido se converter há tantos anos, a sua esposa, a libertação do seu filho das drogas, e você está pedindo há anos e anos e anos, e ele melhora um período e cai outro período, ele melhora um período e cai outro período. O segredo é perseverar. Igreja, espere, aguarde. O Senhor, Ele vai fazer no tempo dele, do jeito dele, porque Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser, para quem Ele quiser. Eu não sei quais os milagres que você precisa, não sei quais os tipos, mas eu sei que Deus faz. Eu trouxe alguns exemplos de milagres que Jesus fez aqui. Em Mateus 9, Jesus curou enfermos. Saindo Jesus, 2 cegos seguiram clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e eles perguntaram: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Se você veio aqui nessa noite buscando uma cura de uma doença física, o Senhor Jesus, Ele faz, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Então, se você veio buscando uma cura, continue persistindo na sua cura, porque Ele é Deus e Ele faz. Não desista, persista e insista com Ele. Continue pedindo, seja chato. Deus, olha só, eu estou aqui pedindo de novo, e eu estou pedindo de novo, e eu estou pedindo de novo.
seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar nesse lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. E alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu e os entregou aos discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. O Senhor Deus é Deus que alimenta pobre e alimenta a multidão. Se na tua casa agora você está aqui sentado e não tem nada, o Senhor Deus Todo-Poderoso proverá, porque essa igreja não está preparada aqui à toa. A igreja é para servir, a igreja é para abençoar, e os discípulos abençoados, nós somos discípulos do Senhor. O Senhor providenciará alimento para a sua casa. Se há falta de emprego, que está faltando, o Senhor abrirá uma porta de emprego. O Senhor abrirá. Ele existe. E Ele faz milagres. Nunca duvide disso. Ele existe. E Ele faz milagres. Eu não sei o que você está pedindo. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei qual a doença que você tem. Eu não sei que porta que você quer que abra. De repente, se a sua porta é uma porta ministerial, que você está sonhando há tanto tempo para abrir. Para Deus abrir a porta, para realizar o chamado que Ele tem na sua vida. Mas uma coisa eu te digo: Ele existe. E Ele faz milagres. Ele é Deus que faz milagres. Jesus, Ele cuida de tudo. Ele cuida de todas as coisas. Ele está cuidando da sua família. Se o seu filho não está aqui porque ele está no morro há não sei quantos dias, Ele está cuidando da sua casa. Ele está cuidando da sua casa. A oração dos justos pode muito em seus efeitos, e a sua oração chega lá. Se você é pai ou mãe de uma pessoa que precisa ser liberta dos vícios, das drogas, do álcool, você pode ter certeza de uma coisa: a sua oração tem uma autoridade espiritual muito grande. Continue orando, intercedendo, fazendo o seu papel de pai, brigando, lutando espiritualmente pelo teu filho, e ele vai voltar para casa. E não sou eu que estou dizendo, porque Deus existe e Ele faz milagres. Nesse texto que eu acabei de ler, está dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Era uma mãe intercedendo a Jesus pelo filho. Então, mãe, interceda pelo seu filho, porque ele voltará. Senhor, expulsará os demônios, curará, libertará, porque Ele existe e Ele faz milagres. Nunca duvide disso. Nunca duvide do Deus que você serve. Nunca duvide daquilo que Ele faz. Nunca duvide. Deus, Ele é maravilhoso. Que em nome de Jesus vocês possam ter sido ricamente abençoados. Muito obrigada. Eu gostaria de pedir aos irmãos, aqueles que têm essa luta, especificamente pelos filhos agora, que estão aqui nessa igreja, orando pelos seus filhos, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Especificamente por isso. Isso não estava planejado, nem estava no script eu falar sobre isso. Mas se tem aqui um pai ou uma mãe que está orando por um filho, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Porque Deus, Ele existe. E Ele fará um milagre. Ele fará um milagre. Irmãos, eu não planejei orar por isso. Na verdade, eu parei a minha ministração na última parte. E aquilo que Deus fez na minha vida, porque Ele fez. Porque Deus, Ele fez. Aquilo que Ele fez na minha vida, toda a minha perseverança, toda a minha luta, toda a minha espera, eu declaro agora para vocês, em nome de Jesus, que os seus filhos terão a mesma perseverança. Eles lutarão, eles caminharão e eles serão libertos.